Tendo em vista o feriado de 21 de abril, não podemos deixar de comentar sobre a polêmica figura de Tiradentes. Então, a visão majoritária que se tem, ou pelo menos a mais difundida que se tem, é que Tiradentes foi um herói, um mártir da independência do Brasil e que então esse herói foi muito bem escolhido como símbolo da luta contra a opressão portuguesa aqui no Brasil e blá 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 blá. Essa é a lenda dominante, essa que eu aprendi na escola, essa que boa parte da população aprendeu. Porém, essa visão de Tiradentes como um herói e tal está totalmente errada. Claro, felizmente estão se difundindo muitos trabalhos que se contestam nessa visão e está tendo uma grande difusão disso na internet. Ainda bem que quebra um pouco essa figura do mito. Essa figura do mito era mais forte quando eu era criança, agora parece que, graças à divulgação desses trabalhos, o mito foi atenuado, não é que foi derrubado, foi atenuado, né? Tanto é que ainda continua esse feriado associado a um mito criado, a um mito fabricado, ou seja, a uma farsa, né? Então vamos fazer aqui algumas considerações sobre essa farsa. Começando com algumas citações, né? Primeiro, a Inconfidência Mineira, que começou lá em 1789, ao contrário do que reza a lenda, foi feita por uma elite, foi orquestrada junto com a maçonaria, e não era assim um movimento popular. Eles não lutavam pela independência do Brasil, eles lutavam pela independência de Minas Gerais, com alguma saída por mar, provavelmente no Espírito Santo, era isso que eles queriam. Quanto à participação da maçonaria, citar aqui Joaquim Felício dos Santos, que comenta: é um fato que não se pode negar, a maçonaria teve uma cooperação no trabalho lento, oculto e persistente na nossa independência. A Inconfidência de Minas teria sido dirigida pela maçonaria. Tiradentes e quase todos os conjurados eram pedreiros livres. Quando Tiradentes foi removido da Bahia, trazia instruções secretas da maçonaria para os seus companheiros de Minas. Em Tijuca, o primeiro que se iniciou foi o padre Rolim, depois o cadete Joaquim José Vieira Couto e seus irmãos. Aqui então, segundo o autor, aliás, no mesmo sentido, o outro autor, o Barata, o historiador Barata, diz que então a Inconfidência Mineira foi orquestrada junto com a maçonaria, né? E quanto a ser um movimento de elite, segundo o historiador Maxwell, a camada dominante local mineira ascendeu aos altos postos, graças à política pombalina, e ao contrário do esperado pela metrópole, tornou o Estado mineiro instrumento de seus interesses particulares. A Inconfidência foi resultado da luta dessa camada dominante pela continuidade dos privilégios acumulados nessa conjuntura, e que lhe permitiu não só desfrutar legalmente das riquezas coloniais, contrariando a dinâmica do pacto colonial, como também se ligar ao contrabando e aos descaminhos, agindo à margem da lei. Ou seja, segundo o historiador, era uma elite que ganhava dinheiro com contrabando e com outras benesses do Estado, que não queria perder esse prestígio, em boa parte por causa das reformas promovidas por Dona Maria I, muito contrária às políticas pombalinas. Então esse grupo, para manter seus privilégios e poder, então arquitetou então a que se chamou de Inconfidência Mineira, tendo em vista a criação de uma republiqueta na qual eles iam dominar e iam enriquecer. Então, essa é a verdade, não foi uma revolta popular, foi uma revolta de elite, ligada à maçonaria, ligada a padres, ligada a desembargadores, ligadas a poetas, etc. Uma elite. E quanto à figura de Tiradentes, vou aqui o que o grande historiador Werner Hagen comentava sobre isso. Então, segundo ele, no mesmo sentido de Maxwell, tratava-se de uma conjuração de elite, de letrados e de poderosos,
e nela Tiradentes era figura secundária. Foram os primeiros que fizeram conferência e decidiram o melhor dia para iniciar o movimento. Tiradentes pouco aparece em cena e é um agente sem voz ativa. Ele apenas aparece obedecendo ordens daqueles que realmente pensavam e decidiam os rumos do movimento. Sua presença significativa só acontece no final do enredo. No fechar das cortinas, quando uma vez descoberta a conspiração, precisava ser punida exemplarmente. Alguém deveria subir ao patíbulo. Então, por decisão do juiz e somente por isso, Silva Xavier foi considerado cabeça. Era um homem, segundo Van Hagen, insignificante, indiscreto, pobre, sem respeito e mesmo louco, que ganhou glória graças ao martírio. A condenação feita pelo juiz deu a Tiradentes méritos que ele não possuía, afinal tratava-se de uma conspiração de patrícios ilustres e não da plebe. Então, isso que é verdade, Tiradentes era apenas um menor dele. Tiradentes equivaleria ao cargo de tenente, né? Ele era alferes, quer dizer, alferes equivaleria ao cargo de tenente. É lógico que ele não podia ser o líder, tendo em vista que tinha grandes figurões entre eles, né? Então, ele era lá um que foi colocado para pagar o pato. Lembrando também que esses revolucionários também tinham escravos, o próprio Tiradentes tinha escravo, então longe daquela visão romântica, que lutavam por liberdade, pelo Brasil inteiro, tudo longe disso. E há também uma outra versão, popularizada no Brasil, ou melhor, apresentada no Brasil pelo historiador Marco Antônio Correia, que defende que Tiradentes não morreu enforcado no dia 21 de abril de 1792. Por quê? Porque ele encontrou, o historiador, na Assembleia Nacional Francesa de 1793, a assinatura de um tal Joaquim José da Silva Xavier, cujo estudo grafotécnico permitiu concluir que se tratava de Tiradentes. Segundo Correia, um ladrão condenado, que seria Isidro Gouveia, morreu no lugar de Tiradentes em troca de ajuda financeira à sua família. E essa família teria ido para a Europa também. Tudo isso arquitetado pela maçonaria. Claro, o Tiradentes era maçom, a Inconfidência foi arquitetada com a maçonaria, então a lógica é que a maçonaria tende a proteger seus pares. Então, embora tenham apresentado Tiradentes como para pagar o pato, na hora H, substituíram Tiradentes por outra pessoa, assim, para protegê-lo, então, da morte, para fazer ele escapar da morte. Então, tudo isso foi arquitetado. Pega lá alguém como bode expiatório, na hora do vamos ver, coloca lá um ladrão que ia ser condenado de qualquer jeito e se premia a família, Então, isso daí tem muita razão de ser mesmo. Inclusive, segundo o mesmo autor, Marco Correia, testemunhas da morte de Tiradentes se diziam surpresas, porque o executado aparentava ter menos de 45 anos, que era a idade mais ou menos de Tiradentes. Sustenta que Tiradentes teria salvo pelo poeta Cruz e Silva, maçom, amigo dos inconvidentes, e um juiz da Devassa, embarcado incógnito junto com a família do preso, do Isidro Gouveia, em agosto de 1792. Então essa seria a segunda visão desse historiador, que aliás é bem plausível, típica coisa de manobras maçônicas. Bom, quer o Tiradentes tenha sido morto em 1792, quer ele tenha fugido para a Europa. Aliás, há outras versões que ele também, só que ele não teria sido substituído por Isidro Gouveia, teria sido substituído por outro. E tem outros estudos que apontam variações do que o Marco Antônio Correia comentou, mas a visão dele me parece assim a mais fidedigna, mais plausível, Bom, mas quer ele tenha sido morto, quer ele tenha conseguido fugir para a Europa, o fato é que a Inconfidência Mineira foi esquecida dali há alguns anos, a figura de Tiradentes foi completamente esquecida, aliás, e só voltou à tona na década de 1860, quando começou um movimento republicano no Brasil para valer. E aí Saldanha Marinho
construiu uma estátua de Tiradentes em Ouro Preto e então com o objetivo de se criar um mito republicano. Então foi Saldanha Marinho que começou a resgatar a imagem de Tiradentes. Na década seguinte, em 1870, com o Manifesto Republicano, esses republicanos então adotaram a figura de Tiradentes como uma espécie de mártir brasileiro, mártir republicano. Então eles tiraram a imagem de Tiradentes do ostracismo, né? Inventaram um mito que não existiu, como o mito da República, com a quartelada republicana de 1889, que depois acabou com o Império do Brasil, e surgiu uma republiqueta, que só causou males a essa nação. Então, a República precisava de um mito, né? E o mito era o Tiradentes, que já estava sendo alimentado desde a década de 1860. Aí foi transformado em feriado e foi criado toda uma figura em torno dele. Pedro Américo, é o mesmo que tinha pintado o quadro da independência do Brasil, pintou quadro famoso aí de Tiradentes, cabeludo, barba, etc. É bem romântico o quadro, associando isso ao martírio, etc. Depois nós temos a figura do Décio Vilares, que ele próprio criou a figura do Tiradentes barbudo e cabeludo, fazendo alusão a Cristo, ou seja, inventaram um Cristo republicano, e esse Cristo republicano seria o Tiradentes, né? Imagina só se um preso no século XVIII estaria barbudo e cabeludo, nada, estaria com a cabeça raspada e com a barba feita, claro, não estaria cabeludo e nem barbudo, é uma ficção, é um delírio. Inventaram até a via sacra, do lugar que ele estava preso até o local sua de execução, tudo no Rio de Janeiro, onde ele foi executado. Então, tudo mentira, não houve é óbvio que a figura dele não era assim, inventaram um mito Tiradentes, inventaram uma figura para ele barbuda e cabeluda para associar a Cristo, quer dizer, uma coisa completamente ridícula, lamentável, infantil até. E aí então se tocou esse mito do Tiradentes. Então, a República, então, ela editou a história, ela falsificou a história, ela moldou a história conforme seus interesses, e todo movimento gosta de um mártir, todo movimento gosta de uma figura mítica. E essa figura mítica republicana foi o Tiradentes, uma figura editada, conforme eu falei, falsificada, mentirosa, e que ajudou a corromper a história do Brasil. Então, esse feriado de 21 de abril não deveria existir, e a figura de Tiradentes deveria ser completamente esquecida, como foi. No século XIX, conforme eu falei, até 1860, ninguém se lembrava mais de Tiradentes. Esse mito fabricado tinha que ser esquecido, essa que é a verdade. Então, muito bem, ficamos por aqui. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.